Cem Anos de Solidão é um dos romances mais importantes de Gabriel Garcia Marques, publicado em 1977 e considerado a obra-prima do autor colombiano. A história está inserida no contexto do realismo mágico, um gênero literário em que elementos fantásticos são apresentados como parte da realidade cotidiana sem questionamento. A obra narra a trajetória da família Buendia ao longo de várias gerações, na fictícia cidade de Macondo, misturando aspectos históricos, sociais e mágicos e refletindo sobre o destino das sociedades latino-americanas. O romance foi escrito no auge do boom literário latino-americano, um período entre os anos 1960 e 1970, quando autores de várias partes da América Latina começaram a alcançar reconhecimento internacional. O boom foi marcado pela publicação de obras inovadoras de autores como Mario Vargas Llosa, Julio Cortázar e Carlos Fuentes. Em 100 Anos de Solidão, o contexto político e social da América Latina, com suas ditaduras, revoluções e desigualdades, permeia a narrativa. A obra reflete uma crítica velada à história do continente, focando nas questões de poder, colonização, opressão e a repetição dos erros do passado. O romance segue a história da família Buendia, fundadora do vilarejo de Macondo, através de várias gerações. O protagonista inicial, José Arcadio Buendia, é um homem visionário que, após fundar a cidade, mergulha em suas próprias invenções e em busca do conhecimento, isolando-se do mundo. Sua obsessão acaba levando à decadência da sua vida e de sua família. O romance se passa em um cenário de repetição e fatalismo, em que os personagens enfrentam as mesmas tragédias, erros e destinos, refletindo a impossibilidade de escapar do ciclo do tempo. 100 Anos de Solidão é, portanto, uma metáfora da história latino-americana. A história se repete com personagens que tentam, mas nunca conseguem escapar do passado. Ao longo da narrativa, o autor mistura o real e o fantástico de maneira a criar uma realidade própria, a qual eventos impossíveis, como fantasmas e presságios, acontecem naturalmente. A obra é vasta, com muitos personagens ao longo das gerações, mas três se destacam como principais: José Arcadio Buendia, o fundador de Macondo, um homem de grande intelecto e obsessões, cuja busca pelo conhecimento acaba por levar à sua loucura. Ele é o patriarca da família Buendia e sua história marca o início do ciclo da solidão que afeta seus descendentes. Úrsula Iguarán, esposa de José Arcadio Buendia, é uma das poucas personagens que sobrevive ao longo das gerações e simboliza a resistência à longevidade da família. Sua figura representa a moralidade e a força da mulher dentro do contexto da família. Aureliano Buendia, filho de José Arcadio Buendia e Úrsula, se torna um dos personagens mais emblemáticos da obra, envolvendo-se em questões políticas e sociais. Seu nome também é repetido por vários descendentes ao longo das gerações, marcando uma continuidade e uma identidade compartilhada, mas também uma tragédia inevitável. De temas recorrentes, temos que o tempo cíclico e a impossibilidade de escapar do destino é um dos principais temas do livro. A repetição cíclica dessa história e o peso do destino, levado em cada geração da família Buendia, parece condenada a cometer os mesmos erros e a enfrentar os mesmos destinos trágicos. A repetição dos nomes, como José Arcadio e Aureliano, entre os descendentes, sugere que os indivíduos estão presos a um ciclo sem fim, incapazes de mudar seu futuro ou escapar do passado. O título da obra também já aponta para um tema central: a solidão. Cada um dos personagens vive em um estado de solidão emocional e existencial, seja devido às suas escolhas pessoais, à busca do poder ou ao afastamento da realidade. A solidão é muitas vezes uma consequência direta do comportamento dos personagens, que se afastam da sociedade ou se entregam às suas próprias obsessões. Isso reflete a desconexão social e a alienação que permeiam a vida em Macondo. E um dos elementos mais marcantes da obra e os maiores legados de Garcia Marques para a literatura mundial é o realismo mágico. Ele mistura o cotidiano e o fantástico de maneira que o sobrenatural parece ser uma parte natural da realidade. Em Macondo, eventos extraordinários como a ascensão de Remédios, a Bela, aos céus ou o ciclo interminável das guerras civis são tratados como normalidade. O fantástico nunca é questionado, sendo parte integrante da existência das personagens. De perguntas possíveis, poderíamos ter de como o conceito de tempo cíclico em 100 Anos de Solidão reflete a história e a cultura latino-americana. Essa questão busca explorar como Garcia Marques utiliza a estrutura do tempo cíclico para fazer uma crítica social e política, evidenciando a impossibilidade de avanço ou a mudança dentro de uma história marcada pela repetição de erros e injustiças. De outra pergunta possível: de que maneira o realismo mágico em 100 Anos de Solidão contribui para a construção da narrativa e para o desenvolvimento dos temas de solidão e isolamento? Aqui, a pergunta pede que o aluno analise como a técnica do realismo mágico é usada para criar um mundo o qual o fantástico e o real coexistem, influenciando a experiência dos personagens e ampliando os temas centrais da obra, como a solidão e o afastamento da realidade. 100 Anos de Solidão é uma obra multifacetada que não
só traça a história de uma família, mas também faz uma profunda reflexão sobre a condição humana, a história da América Latina e os ciclos de repetição que marcam as sociedades. Através de sua escrita poética e inovadora, Gabriel Garcia Marques cria uma narrativa que mistura o real e o mágico, oferecendo uma leitura rica em significados que continua a ser relevante para os leitores contemporâneos. A obra é um marco no desenvolvimento do realismo mágico e um pilar da literatura mundial.